CPMI do INSS. Foi rejeitado hoje uma convocação, do Frei Chico, que vem a ser irmão do presidente Lula e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A organização é investigada no esquema bilionário de descontos em benefícios. Assunto para a gente trazer a Thaisa Medeiros na tela aqui, falando conosco também do Congresso Nacional e nos contar o que não deixa de ser uma vitória do governo conseguir barrar a convocação, do irmão do presidente, Thaisa. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, Débora, a todos que nos acompanham. Hoje foi então barrado pelos governistas esse requerimento de convocação ao José Ferreira da Silva, que é conhecido como Frei Chico, um dos 17 irmãos do presidente Lula. Ele que é diretor vice-presidente do Sindinap e então tinha 11 requerimentos na pauta pedindo a sua convocação para prestar esclarecimentos na CPMI, que apura as fraudes do INSS. Esses requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. Os governistas conseguiram formar maioria durante a sessão da CPMI de hoje, de manhã, e aí, então, por isso, conseguiram rejeitar uma série de requerimentos que eram vistos como prejudiciais ao governo, como esse do Frei Chico. O Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, é uma das instituições que está sendo investigada pela Polícia Federal a respeito aí das fraudes no INSS, e essa instituição também teve as suas contas bloqueadas, os valores, bens e valores bloqueados na ordem de 390 milhões, que seria o valor equivalente ao que foi descontado indevidamente dos beneficiários do INSS. Essa foi uma ordem dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, então, e isso foi essa semana, lembrando que no último dia 9 teve uma operação também deflagrada da Polícia Federal contra o Sindinap. Então, é uma das entidades que estão sendo investigadas. Além desse requerimento, então, do Frei Chico, também teve a retirada de pauta dos pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário contra o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele que deixou o cargo justamente na esteira dos escândalos, ainda em abril desse ano. Então, foram retirados de pauta e isso foi um acordo entre governistas e também entre a oposição, tanto que o presidente da CPMI, Carlos Viana, já chegou dando esse recado, que esses requerimentos não seriam votados. E a respeito do Sindinap, teve um outro requerimento também que foi rejeitado, que foi sobre... A gente perdeu aqui a comunicação, ela estava quase terminando, mas eu vou dizer o que ela ia... Ah, voltou? Então vem para cá de novo. Já retomamos contigo, Thaisa Medeiros, vamos lá. Só para finalizar, então, teve também um outro requerimento relacionado ao Sindinap, que foi rejeitado, que era do presidente, uma prisão preventiva do presidente Milton Batista de Souza Filho. Foram 18 votos a 13, rejeitando, então, essa prisão preventiva. Os governistas fizeram um apelo ali para que fossem acessados os documentos da terceira fase da operação sem desconto para a verificação das provas, enfim, e a oposição queria, de fato, manter a prisão preventiva e argumentou justamente que já tinha elementos suficientes para essa detenção de Batista. E aí, então, apesar desse pedido da oposição, foi rejeitado, então, também esse requerimento. E agora está acontecendo o depoimento que estava previsto para hoje, que é do Cícero Marcelino de Souza Santos, ele que é assessor direto do presidente da CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é o Carlos Roberto Ferreira Lopes. Ele foi ouvido já pela comissão e foi preso preventivamente. Então, esse assessor direto está aqui nesse momento no Senado Federal, está falando porque ele não teve habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e ele foi convocado, precisava comparecer então. Foi uma manhã cheia já, tem uma tarde cheia também e nesse meio todo, dessa votação aí, principalmente relacionada ao Frei Chico, a essa convocação que foi rejeitada, houve bate-boca entre oposição e governo. Foi o deputado Sócrates Cavalcante, líder do PL, e o líder do governo, que é representante do PT também, Randolfo Rodrigues. Eles bateram boca justamente falando sobre a questão dos tempos de discurso ao longo ali da CPMI e relacionado também durante a votação aí para a convocação do Frei Chico.